Olá, eu sou o Fábio Henrique, consultor financeiro da Ponto de Equilíbrio Consultoria Financeira. E hoje nós vamos falar de um assunto que deixa muitas dúvidas, muitas pessoas, mesmo tendo empresa, não sabem. Vou explicar de uma forma didática para você compreender e utilizar isso a favor da sua empresa. Ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é o momento em que a empresa cobre todos os seus custos fixos e dali para frente ela só tem o custo variável. Então, só para grosseiramente falando, você fabrica uma caneta, ela custa R$1, R$1,50 é custo fixo, os outros 50 é lucro. Você vai vendendo caneta e tudo aquilo que você vai ganhando daqueles 50 centavos, somando tudo aquilo, quando ele cobrir esses 50 centavos de custo fixo, significa o quê? Que você empatou. Dali para frente, qual é o custo da empresa? R$1, que é o custo variável. Então, esta tabelinha aqui, ela faz isso de uma forma automática. Inclusive, se você tiver interesse, você manda e-mail para pde@pde.com.br com o título Ponto de Equilíbrio, que eu te envio essa tabelinha sem custo nenhum para você trabalhar e exercitar. Aqui é muito simples. Aqui você joga a carga tributária, sugiro, fale com o seu contador. Às vezes você acha que paga uma carga de imposto e paga outra. Então seu contador vai te falar quanto que você paga de imposto sobre o preço de venda. Você jogando aqui, por exemplo, nesse exemplo, 10%. Aqui nós temos o custo fixo da empresa, o total, olha lá, total, R$30 mil é o custo fixo dessa empresa. Aí o custo variável, no exemplo da caneta, né? Vamos falar, a caneta custa, né, lá no fornecedor R$100. E você vende a caneta por R$150. E você normalmente vende 3.000 canetas ou espera vender. Às vezes essa tabelinha serve para uma projeção, ok? Vamos entender como é que acontece aqui o cálculo da planilha? R$15 o que é? Imposto, certo? 10% sobre o preço de venda. Ele está fazendo unitário. Margem de contribuição, 35. Por quê? Porque você ganhou 50, 150 para 100 de custo, 50. Tirou 15 de imposto, que está aqui, te sobrou R$35. Esses R$35 é a margem de contribuição que você tem que contribuir para pagar todos os outros custos. Custo fixo, 30 mil, dividido por 3 mil, R$10 para cada unidade. Lucro por produto, 25. Ou seja, essa margem de contribuição dividida por 30 mil vai te dar o quê? 858 canetas, ou seja, você precisa vender 858 canetas para empatar em 0 a 0. Fábio, o que acontece quando eu vender 859 canetas? Ótima pergunta. Desses R$100 aqui, que é o custo do produto, e desses 150 que você vai vender, que você tinha outros custos, você só vai ter o 100. Por que você só vai ter o 100? Porque este 30 mil aqui já foi pago pelas 850 canetas. Por isso que às vezes você vê lá o cidadão vendendo caneta a 150, e um dia ele fala assim, R$105 a caneta. Promoção, nos últimos dias do mês. Aí você fala, esse cara está louco. Não, ele não está louco. Ele cobriu o custo fixo dele nos últimos 5 dias do mês. Se ele ficar vendendo caneta a 150, ele vai vender 10 canetas. O que ele faz? Ele abaixa para R$105 e vende 500 canetas. E aí ele só tem o custo variável, ou seja, isso é uma estratégia. Para isso, utilize o ponto de equilíbrio ao seu favor, como estratégia comercial. Dependendo do seu segmento, dependendo da sua empresa, e com essa tabela, você simula. Porque você fez isso aqui, aí você joga aqui, bom, se eu, dia 25 do mês, deixa eu ver se eu abaixar o preço para 110 e aumentar para 5 mil canetas, na hora ele já te dá o resultado aqui. Lógico, você está trabalhando com expectativa, você vai falar e não vai vender, vai falar que o Fábio é culpado. Não, você tem que entender do teu mercado, mas isso aqui serve para quê? Para você simular. E outro detalhe, ele te fala que você com 858 canetas, você atinge o teu ponto de equilíbrio. Ou, com esta quantidade, o teu preço mínimo pode ser 125. Veja, você está vendendo 150. Se você vender a 125 essa mesma quantidade aqui, você também atinge. Só que provavelmente com esse preço você vai vender muito mais. Então, lógico, a gente não sabe. Quando a gente abaixa o preço, lógico, se você contratar uma consultoria, uma empresa que vai fazer uma pesquisa, pode ser que ela tenha esses números. Mas, normalmente, o médio empresário, a pequena empresa, ele não sabe ao certo se ele baixar. Então, você tem que fazer isso aos poucos. Tenho 20 produtos, deixa eu fazer um teste com 2. Abaixa o preço, vê quanto aumentou, o histórico dessas operações e com base nisso, você vai o quê? Potencializar, certo? Isso aqui nós estamos falando de uma tabela para fazer cálculo de um produto. Então, é uma caneta, é um computador. Aqui, nós já temos uma outra tabelinha que você encontra o ponto de equilíbrio da sua empresa. Porque, às vezes, eu recebo e-mails, mas essa tabela, eu vendo coisas de R$10, de 20, eu vendo tecido, vendo um monte de coisa, tem um mix, padaria, enfim.
Aí você vai fazer o quê? Olha só, olha a fórmula. Ponto de equilíbrio igual custo fixo vezes faturamento, dividido por faturamento menos custo variável. Você vai lançar aqui teu custo fixo do mês ou do período, o teu faturamento do mês e o teu custo variável. Neste custo variável, gente, está o produto e o imposto já, somado. O que ele vai te dar aqui? Ó? Simples assim, R$104 mil. Ou seja, essa empresa, neste mês, teria que ter faturado R$104 mil. Isso serve para quê? Parâmetro também. É importante eu estar sabendo, pô, estou faturando 80 mil, estou faturando 70 mil, ele está me dizendo que eu tenho que faturar 104. Você concorda que é uma distância muito grande? Perigoso. Ou então, pô, estou faturando 120, 130, pô, legal, estou atingindo o meu ponto de equilíbrio. Então, é importante você entender que ponto de equilíbrio é o momento onde a sua empresa tem lucro zero. E dali para frente, a primeira coisa que você vendeu, o primeiro serviço que você prestar, não tem mais custo fixo, porque você já pagou isso, só tem custo variável. Então, estrategicamente, comercialmente, você pode fazer manobras comerciais e ganhar mais dinheiro, potencializar o teu resultado, principalmente no final do mês, depois que você nunca atinge o ponto de equilíbrio no dia 1. Você vai atingir lá pelo dia 20, 25, tem empresa que nem atinge, mas é importante. Então, eu gostaria de deixar claro esse conceito e espero que vocês façam um bom uso dessas informações e desse conceito. Com certeza, ele pode te ajudar muito, ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida, mande um e-mail pde@pde.com.br.